Polícia prende 2 irmãos suspeitos de participar da morte de um homem de 33 anos em Birigui. A vítima caminhava com um filho de 3 anos quando foi alvejado. Em apenas um dia, Prudente registra mais de 300 casos de dengue e Centro de Apoio à Dengue amplia horário de atendimento no Coabão. Mortandade de peixes no leito do rio Tietê, em Novo Horizonte, volta a incomodar moradores. Peixes e camarões foram encontrados mortos no rio. Em Marília, a polícia encontra mais de 400 caixas de medicamentos vencidos na farmácia de alto custo do governo do estado de São Paulo. E após anunciar que não teria carnaval, a Câmara Municipal de Presidente Prudente aprova projeto de lei que repassa os recursos destinados ao setor cultural. Eu sou Lucy Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro, agora 1h28. A gente começa a edição de hoje falando que um homem que foi morto a tiros por uma dupla que estava em uma moto. O homem caminhava com um filho de 3 anos quando foi alvejado. Isso aconteceu na cidade de Birigui. E ontem à tarde a polícia conseguiu prender 2 irmãos. Eles são suspeitos de participar da morte deste homem. A gente vai conversar então com a Mariane Dias, ela que traz informações para a gente desse crime na cidade de Birigui. Boa tarde, Mari, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucy. Boa tarde a todos. Esse crime aconteceu na manhã de terça-feira, esse assassinato. Os 2 irmãos abordaram aí a vítima de 33 anos, um eletricista que seguia caminhando ali pelas ruas de Birigui com um filho de apenas 3 anos. Os irmãos se aproximaram aí da vítima de moto. Um deles efetuou o primeiro disparo. A vítima caiu no chão, ele desceu da garupa e continuou aí outros disparos. Ao todo, foram 7 tiros contra o eletricista, Lucy. Ele chegou a ser encaminhado para a unidade médica de Birigui, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu já no hospital. Lucy, sobre esse caso, a polícia agiu rapidamente e prendeu aí a dupla, os irmãos, ainda no mesmo dia, no fim da tarde aí da terça-feira. A justificativa é porque teve aí um desafeto entre a vítima e os irmãos por causa de um descarte irregular de lixo em uma caçamba. Inclusive, segundo a polícia, os irmãos moviam uma ação contra a vítima. Então, agora, os 2 seguem presos, os irmãos super jovens, um de 18 e o outro de 20 anos, Lucy. Esse mais jovem foi encontrado em um rancho em Araçatuba. E a vida da pessoa já não vale mais nada, né, Mari? Porque tirar a vida de uma pessoa por conta de lixo que estava sendo ali descartado, realmente... Obrigada por enquanto, viu, Mari? A Mari volta na edição de hoje para trazer mais informação aqui no Boa Tarde. A gente vai mudar de assunto para falar, é claro, da dengue. Em apenas um dia, Prudente registrou mais de 300 casos da doença e o Centro de Apoio à Dengue, que passou a atender essa semana, na segunda-feira, precisou ampliar o horário de atendimento no Coabão. A gente vai então para lá falar com a Yasmin Sanches. Yasmin, qual que é o horário então de atendimento? Já adianta para a gente como é que está a movimentação aí no apoio à dengue no Coabão. Pelo visto, já bastante gente procurando, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucy. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, a movimentação por aqui já está grande e foi esse o motivo, inclusive, que levou a Prefeitura a prorrogar o horário de atendimento. Agora, o apoio dengue, que fica funcionando aqui no pronto atendimento da Coab, funciona das 7 da manhã até as 7 da noite. O horário anterior era das 13 horas até as 7 da noite. Então, vale ressaltar
que aqui no pronto atendimento da Coab, os casos atendidos são o de dengue tipo B, cujos sintomas são mais graves que a dengue tipo A. Então, assim, só ressaltando, né? Se você sentiu aí algum sintoma da doença, o primeiro passo é ir até uma UBS ou uma ESF próxima da sua casa. Lá você passará, então, por uma triagem, onde o médico vai avaliar se o seu caso é tipo A ou B. Se for A, será atendido ali mesmo. Se for caso tipo B, será, então, encaminhado aqui para o pronto atendimento da Coab, onde funciona o apoio dengue. Então, tudo aí para frear o avanço da doença, né, Luci? Prudente, de acordo com o boletim epidemiológico de ontem, já registra 2.187 casos, além de 8.766 notificações e 3 óbitos. Então, a Prefeitura decidiu aí prorrogar o horário de atendimento do apoio dengue aqui no Coabão. E olha, Yasmin, esse número só tende a crescer, viu? Porque o pico da doença mesmo vai acontecer agora em março e abril, então a gente deve ter uma explosão de casos de dengue. E isso não é só Presidente Prudente, a gente está falando praticamente todo o interior paulista e vivendo esse caos com relação à dengue. Obrigada, Yasmin, pela sua participação aqui. Boa tarde, bom trabalho, até amanhã. E olha, a Vigilância Epidemiológica Municipal e o Grupo de Vigilância Epidemiológica Estadual realizam até hoje a nebulização de 11 bairros que ficam localizados nas zonas norte e leste, também na área central de Presidente Prudente. A iniciativa faz parte dos esforços para conter o avanço da dengue, que, como vimos, já ultrapassou 2.000 casos confirmados no município. A dengue é uma doença grave que pode levar à morte. Por isso, é importante que todos façam a sua parte. Verifiquem quintais, limpem calhas, recolham objetos que possam acumular água e também um possível criadouro do mosquito. Além disso, lavar regularmente os recipientes de água dos animais e despejar água sanitária em ralos e vasos sanitários de pouco uso. Tudo isso para evitar a proliferação do mosquito da dengue, que, como a gente viu aí, está transformando o interior paulista num caos, né? Várias cidades decretando situação de epidemia por conta da doença. E é um problema recorrente. Todos os anos a gente fala aqui da dengue, né? É uma doença que o brasileiro já se acostumou, mas a gente não pode deixar que um mosquito tão pequenininho faça tantas vítimas. 1h34, fazer a primeira pausa aqui do Boa Tarde, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com mais informação. Presidente Prudente marcando 33 graus agora. Voltamos já. Já estamos de volta e vamos voltar a falar sobre a morte de peixes no leito do Rio Tietê, em Novo Horizonte. No mês passado, trouxemos aqui reclamações de moradores sobre a mortandade de peixes. O problema continua e agora moradores encontraram peixes e camarões mortos às margens do Rio Tietê. Mariane Dias vai voltar com a gente. Mari, problema que parece que vai se estender por todo o verão, né? Inclusive, você trouxe no mês passado, aqui, finalzinho de janeiro, uma matéria falando desse problema na cidade de Novo Horizonte e, pelo visto, continua. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde novamente, Luci. Infelizmente, né? É uma situação que já se arrasta aí por 6 anos. Há 4 anos, os moradores ali da região de Novo Horizonte não nadam no rio Tietê, né? Então, ali é um local que tem vários ranchos, são mais de 500 ranchos ali no local e que aí os moradores ficam impossibilitados. Ontem, no dia 25, alguns moradores ali do local filmaram a situação, né? Vários peixes mortos, camarões também. Infelizmente, é uma situação que vem se arrastando por anos e, em nota, a CETESB informa que é uma situação natural do rio, que é a questão das algas também, mas coletaram uma amostra para pesquisa. Mas, infelizmente, né, Luci, uma situação que se arrasta, a população vem cobrando melhorias em relação a isso, toda a imprensa também, e agora a gente aguarda também uma medida mais severa aí por parte das autoridades, já que tem essa questão aí da grande mortandade aí de peixes, né, ali do local.
Ô Mari, não é uma situação comum, porque era algo que não acontecia, né? A gente vem relatando isso nos últimos anos para cá. Se eu não estiver enganada, dos últimos 6 anos para cá. Então, não era um problema que era recorrente no local, nesse leito aí do Rio Tietê em Novo Horizonte. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Para que acontece toda essa mortandade de peixes. Todo começo de ano, época de verão, é a mesma coisa. A gente tem ali um acúmulo de peixes mortos, né? E os moradores, a população que fica ali em torno é quem acaba sofrendo com isso. Então, precisa algo ser feito para acabar com esse problema. E a gente, claro, que vai ficar de olho sim, viu? Mari, agora sim, obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Fazer matéria do Carnaval. Bom trabalho, então, para você, viu? E olha, a Polícia Civil encontrou mais de 400 caixas de medicamentos vencidos na farmácia de alto custo do governo do estado de São Paulo, em Marília. Deixa eu falar com a Larissa Fontanesi, porque, Lari, já é um absurdo, porque a gente está falando de medicamento vencido, só que é medicamento de alto custo. Quantas vezes chega a reclamação para a gente de pessoas que dependem da farmácia de alto custo e que às vezes não conseguem esse medicamento, e aí a polícia vai e encontra mais de 400 caixas de medicamentos e a grande maioria vencida, né? Boa tarde, seja bem-vinda. É verdade, Luci. Ótima tarde a você também, todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Paulista. Então, a Polícia Civil encontrou essas mais de 400 caixas de medicamentos. Tinha muitos medicamentos que estavam vencidos. Como você disse, esses medicamentos eram da farmácia de alto custo do governo do estado. E então, a polícia decidiu fazer essa inspeção após eles terem recebido uma denúncia anônima. De acordo com a Polícia Civil, os medicamentos estavam guardados em uma sala que era usada para videoconferência. Só que, Luci, essa sala não tinha controle de acesso e alguns desses medicamentos já estavam, inclusive, vencidos há vários anos. A diretora da farmácia disse que esses remédios estavam em processo de baixa, ou seja, que eles iriam fazer o descarte em breve, só que o que não aconteceu, né? E esses medicamentos, eles foram encontrados sem a devida identificação e armazenados fora do padrão. Então, se realmente eles estavam ali para serem descartados, eles deveriam estar identificados e também corretamente armazenados, o que não foi feito nesse caso. Todo o material foi apreendido e agora faz parte da investigação. A perícia também foi feita no local e os agentes, então, querem entender na investigação se esses medicamentos foram adquiridos em excesso ou se houve alguma falha na distribuição desses medicamentos na cidade de Marília. Ou se realmente mesmo esse descarte não estava sendo feito de maneira correta. Em nota, o Departamento Regional de Saúde informou que segue rigorosamente os protocolos para o descarte dos medicamentos vencidos e que também está colaborando para as autoridades de saúde, para as autoridades da Polícia Civil, para tentar resolver esse caso, Luci. É absurdo. Obrigada, Lari, pelas suas informações. Boa tarde para você. A gente vai fazer a última pausa aqui do Boa Tarde, intervalo é bem rapidinho, 1h42 agora, Botucatu marcando 31 graus. Voltamos já. Já de volta para falar que a Avenida Jorge Zaiden, em Bauru, começou a ser interditada para a montagem da estrutura dos desfiles de carnaval deste ano. A liberação deve acontecer apenas na quarta de cinzas. Larissa Fontanesi. Esse é o terceiro ano consecutivo em que o Carnaval de Bauru é realizado aqui na Avenida Jorge Zaiden. Isso porque em 2019 uma cratera se formou no sambódromo e ele precisou ser interditado. Desde então, o Carnaval segue sendo realizado aqui na Avenida Jorge Zaiden de maneira improvisada. As interdições já começam a partir desta terça-feira e seguem então até o dia 28 na sexta-feira. A primeira interdição é aqui no lado par
da Avenida Jorge Zayden para quem segue sentido a Avenida Nações Unidas, e essa interdição então é referente à montagem das arquibancadas e ela segue até o dia 28, na sexta-feira, até às 6 horas da tarde. Já a segunda interdição é para quem veio da Avenida Nações Unidas e segue sentido a Avenida Orlando Ranieri e também segue até o dia 28, até sexta-feira, e essa é referente então para a montagem dos sons. Agora, por último, a partir de sexta-feira, das 7 da manhã, e essa segue até então a quarta-feira de cinzas, toda a Avenida Jorge Zayden deve ficar interditada. Isso então é para a realização dos desfiles das nossas escolas de samba aqui de Bauru. Então você, motorista bauruense que costuma passar por aqui, por essa região, precisa ficar atento para não ter dor de cabeça. Volto com você. E a gente ainda segue em ritmo de Band de Folia, viu? Que Prudente, que não teria carnaval, agora vai ter. A Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou um projeto de lei que repassa os recursos destinados ao setor cultural, à Associação das Escolas de Samba. E após 8 anos, a cidade volta a ter carnaval de rua. Com dinheiro em caixa, a programação do Carnaval em Presidente Prudente vai acontecer no Parque do Povo e no Matarazzo. A cidade volta a ter o Prudem Folia quase uma década depois. Então é o Carnaval para a família, onde nós vamos ter diversas atrações da nossa cidade, entre as agremiações carnavalescas, né, que vão se apresentar no palco. Nós vamos ter também Lorena Cristine, André Félix, o Cota, Atitude Samba, Grupo Caso à Parte, Eli Guimarães, DJs todas as noites. Nós vamos ter o Projeto Guri, que vai estar com o bloquinho do Guri. Nós vamos ter os professores da Escola Municipal de Artes, professora Jupira Cunha Marcondes, que vão estar apresentando as marchinhas. Então, a nossa programação, não só do Matarazzo Folia, como também do Parque do Povo, é um carnaval para a família. A Prefeitura analisou a situação e encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza o repasse das verbas destinadas ao setor cultural para a Associação das Escolas de Samba. Legalmente é a Associação das Escolas de Samba que vai estar realizando o carnaval. Eles têm um plano de trabalho ao qual eles apresentaram para a gente, com toda a programação artística, de estrutura. Nós já estamos com o plano de trabalho deles, é um plano de trabalho muito bacana, seguindo praticamente o planejamento que já vinha sendo feito, né? Mas só que agora a associação ela é apta, né, a estar realizando o Carnaval de Presidente Prudente. Eles estão tudo documentados, estão tudo certinho. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Presidente Prudente chegou a anunciar o cancelamento do Carnaval por falta de empresas aptas a cumprirem as exigências do processo licitatório. Mas agora a folia vai acontecer. Com o nosso cancelamento, nós tivemos uma provocação depois da Associação das Escolas de Samba, até porque eles já vinham com um planejamento, né, juntamente com as escolas, com toda a alegoria, parte de músicos. Então, eles já tinham um planejamento que já estava sendo feito. Na segunda-feira, nós se reunimos, onde eles me oficializaram, e nós vimos a parte legal, juntamente com o jurídico da Prefeitura, onde nós enviamos um projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado o recurso, né, da Secretaria Municipal de Cultura, para a gente fazer o repasse para a Associação das Escolas de Samba serem aptas a realizar o Carnaval de Presidente Prudente 2025. E o Boa Tarde Paulista vai ficando por aqui. Vem aí Samara Calil com o Band Mulher. Uma boa tarde para você. A gente se encontra amanhã, às 1h25 da tarde. Tchau.